Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nós não vamos fazer a exposição de nenhum dos capítulos de Daniel, mas esse é um sermão biográfico, onde nós vamos observar alguns momentos da vida deste servo de Deus e vamos pedir a Deus que nos dê a graça de agirmos como ele agiu. A Bíblia o apresenta como um homem irrepreensível. E essa é a nossa temática hoje, o desafio de uma vida irrepreensível. Daniel capítulo 6, os versos de 1 a 5, mostram essa realidade na vida do profeta. Daniel capítulo 6, os 5 versos iniciais, a palavra de Deus diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Eu queria que você saísse daqui com uma oração feita nesta frase, dizendo a Deus: eu quero ter uma vida irrepreensível. Você pode dizer isso dentro do seu coração? Lá no fundo do seu coração? Eu quero ter uma vida irrepreensível. Mas por que, pastor, que eu deveria ter isso? Primeiro, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo, porque esse é o propósito da nossa eleição. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E esse há de ser o nosso estado final, um estado de santidade e irrepreensibilidade. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que se a gente buscar isso, a gente vai ter um caminho pesado pela frente. Não vai ser fácil. Algumas coisas poderão ser boas, outras desagradáveis, mas mesmo assim vale a pena, porque é vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero ter uma vida irrepreensível. Saia daqui nessa noite pedindo isso a Deus. Deus, me faz um homem irrepreensível. Deus, me faz uma mulher irrepreensível. As crianças também pedindo: Deus, me faça uma criança irrepreensível. Os adolescentes dizendo: eu quero ter uma vida irrepreensível. Como nós precisamos disso? Porque hoje em dia o que a gente mais vê é coisa errada. Escândalos, quedas, vidas marcadas pelo pecado. E até mesmo no ambiente religioso, às vezes uma ênfase tão grande sobre a graça que nada se fala sobre a lei. E parece que é sempre assim: eu faço errado porque Jesus me perdoa, e eu vou vivendo a vida de tropeço atrás do outro, afinal Jesus sempre me perdoa. Seu amor é gigantesco. E a gente enfatiza tanto isso que esquece de procurar pautar a vida de acordo com a lei de Deus, que é o caminho para a nossa santificação. Há alguns dias eu preguei sobre isso numa série na parte da manhã, intitulada Traços do Caráter Cristão, quando a gente viu ali aquelas 15 características de 1 Timóteo capítulo 3, e a primeira que é dita lá é exatamente irrepreensível. Ter uma vida irrepreensível.
E nós aprendemos que isso não é só para oficiais, não é só para o diácono e para o presbítero, mas isso deve ser o alvo de todo crente. Por isso a oração: Senhor, me conceda a graça de ter uma vida irrepreensível. O texto que nós lemos nos fala de alguém que teve uma vida irrepreensível. E é muito interessante, nós lemos o capítulo 6, e através dessa mensagem eu quero pincelar alguns momentos do livro, algumas das histórias que envolvem o profeta Daniel, desde a sua adolescência até a sua fase adulta, mais idoso inclusive. Mas aqui apenas esse texto, que nós usamos de texto base, é exatamente para mostrar o momento da vida dele, quem sabe ali na metade de sua vida, no reinado de Dario, Medo-Persa, e a gente percebe que o rei quer ter alguém para ele não ter dano nenhum, ele não quer sofrer nada, ele não quer esquecer de nada, então ele bota presidentes nas satrapias. Cada sátrapa cuidava de uma cidade ou de uma satrapia, e havia alguns presidentes, espécie de governadores, que cuidavam de todas essas 120 satrapias. Daniel estava fazendo um trabalho tão bem feito, que o versículo 3 diz que ele se distinguiu. Ou seja, quem busca ter uma vida irrepreensível se distingue dos outros, com certeza. Não que esse é o objetivo da pessoa. Não, eu quero me distinguir dos demais. É natural, isso é uma consequência de uma vida irrepreensível. E aí o texto diz: porque nele havia um espírito excelente. Nós vamos ver aqui essa citação aparecendo em outros lugares, e os pagãos, inclusive, falando de Daniel, usando expressões assim: ele tem um espírito diferente, parece que é um espírito dos deuses. Os pagãos não sabiam o que dizer, mas diziam: esse homem é diferente dos demais. E aqui, no capítulo 3, é dito: nele tinha um espírito excelente, um espírito, um coração, uma disposição mental, uma atitude, uma vida que realmente era acima da média, ao ponto de alguém dizer assim: esse homem é diferente dos demais, o espírito dos deuses habita dentro dele. E o rei então falava: um cara desse eu vou botar para governar sobre tudo. Aí onde começam a surgir os problemas. Se por um lado uma vida irrepreensível acaba trazendo muitos benefícios, você se distingue, alguém te promove, alguém olha e fala: aquele ali é espetacular. Então tem vários aspectos positivos, mas começam a ver os aspectos negativos também. Acaba surgindo também muita inveja e muitos inimigos. O que você acha que os outros presidentes acharam quando o rei disse: vou demitir todo mundo, vou deixar Daniel cuidando de tudo? Aí os outros: excelente ideia, senhor presidente, senhor rei. Não, eles começaram a ser tomados de inveja. E aí eles começam a bolar um plano: vamos acabar com a vida dele. Como que se acaba com a vida de uma pessoa irrepreensível diante de Deus? Nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque é Deus quem o sustenta. Se for uma vida irrepreensível apenas diante dos homens, mais cedo ou mais tarde isso pode cair. Mas se é uma pessoa que tem um espírito excelente, que vive para a glória de Deus, ainda que intentem contra ele, Deus o sustentará. E o texto então diz que eles começaram a maquinar: vamos achar nele uma culpa. Quem não tem, é só investigar. É igual hoje em dia, né? Você quer descobrir alguma coisa de alguém, puxa a capivara dele e vê lá o que tem. Puxa o histórico da pessoa e fala: eita, isso aqui, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei que você andou aprontando por aí. E aí todos vão ficar assim: é melhor me cuidar aqui, que vão me expor. E eles procuraram achar em Daniel. E aí o texto diz: e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Não é que ele não pecava, gente, que ele era santo, assim, no sentido de separado dos outros pecadores. Ele era um pecador, tanto que no capítulo 9 ele confessa lá seu pecado e o pecado do povo. Mas a conduta desse pecador redimido no sangue do Cordeiro era de uma vida irrepreensível.
e as pessoas não conseguiam achar nele nem erro nem culpa. Já pensou isso acontecer na sua vida? Teus inimigos virem contra você, tentando achar seus defeitos e não conseguirem. E aí cometeram, olha o absurdo do que os invejosos disseram. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, ele vive tão em obediência à lei de Deus, é só a gente inventar uma lei que fira a lei de Deus, aí ele cai. Já parou para pensar que para a gente ser encontrado em erro, tem que inventar uma lei contra a lei de Deus para derrubar a gente? Mas não é isso que a gente vê. Todos nós temos pés de barro e uma vida irrepreensível está se tornando cada vez mais rara. Mas por isso mesmo eu queria desafiar você nessa hora a orar e dizer: Deus, me conceda a graça de ter uma vida irrepreensível para a tua glória. Deus, faz de mim um homem irrepreensível, faz de mim uma mulher irrepreensível diante de Deus e dos homens. É teu propósito para a minha vida. O Senhor declara isso em sua palavra. Me ajude a fazer assim. Então eu gostaria de pegar o exemplo desse homem, que a Bíblia diz aqui que ele foi irrepreensível, e não acharam nele nem erro nem culpa, embora ele fosse um pecador. Mas você vê Deus santificando a vida desse homem, e ele procurando ter essa vida, a caminhada inteira dedicada ao Senhor. Nós vamos pedir isso a Deus. Ah, pastor, mas eu já me atrapalhei, eu já errei um bocado antes. Então daqui para frente, não vamos olhar mais para trás, mas vamos olhar daqui em diante. Deus, de hoje em diante, me conceda a graça de uma vida irrepreensível. Como que eu posso alcançar isso? Eu gostaria de citar algumas coisas na vida de Daniel, pelo menos 4 lições, para que você possa ter uma vida irrepreensível conforme o exemplo dele. O que ele fazia? Como é que ele conseguiu isso? Eu devo lembrar que todas as circunstâncias era para Daniel não ser irrepreensível. As condições, ele afastado de sua terra, foi levado cativo para a Babilônia, longe do olhar de seus tutores, sem ter igreja para congregar, sem ter o templo de Jerusalém para ele ir lá adorar, sem ter alguém para ficar lendo a Torá para ele, sem ter o pai ou a mãe dizendo: vem cá, filho, vamos fazer nosso culto doméstico, vamos estar ali. Ele está agora no meio da Babilônia, que é conhecida como a mãe das meretrizes e das abominações da terra, e ele vai para lá adolescente. Imagina, se perdeu. Imagine as babilonetes aparecendo para Daniel lá, e todo mundo chamando: oi, Danielinho, né? E paquerando aquele rapaz, porque o rapaz era bonito. O texto diz que, capítulo 1, que ele e alguns que foram exilados eram inteligentes, bonitos, eram pessoas versadas da nobreza, ou seja, essas pessoas foram separadas, esses jovens cativos eram espetaculares. Um monte de guriazinha começou a botar os olhos nele. Um monte de gente começou a convidar eles para a night da Babilônia. Um monte de gente, inclusive patrocinado pelo próprio rei. O rei gostava de bagunça, de orgia, de pecado. A Babilônia vivia com isso. Então, o cenário era o mais difícil de todos. E mesmo assim, esse homem, ao longo de sua jornada, teve uma vida irrepreensível. Nós também podemos ter. Você também pode ter. E a minha oração é que você diga com sinceridade diante de Deus nessa noite: Deus, me conceda a graça de uma vida irrepreensível. Me conceda a graça de não se encontrar em mim nem erro nem culpa. Se já houve para trás, que daqui para frente não haja mais. O que a gente pode ver na vida de Daniel que o tornou esse homem irrepreensível? A primeira coisa que eu queria destacar é que Daniel foi um homem resolvido em seu coração. Ele tomou decisões no seu coração, e essas decisões ficaram firmes dentro dele. A gente vê isso quando ele era adolescente.
É tão bonito ver adolescentes se comprometendo com o Senhor. Quando eles foram exilados, então, tirados de Jerusalém, levados até a Babilônia, capítulo 1 narra esse momento, diz que o rei, então, disse que eles iam estudar, agora, na USP da Babilônia, vão fazer um curso de 3 anos, vão estudar bastante, mas para ajudar nos estudos, o rei dizia, vão beber do meu vinho do bom. Imagina jovem, sem ter os pais do lado, e com entorpecentes liberado, de graça, para todo mundo. Comida adoidado, inclusive as comidas que eram proibidas para os judeus, conforme a lei de Moisés. Então, não, aqui está tudo liberado, meu amigo. Antes não podia lá na tua casa, aqui pode tudo. Eu fico imaginando que alguns desses judeus devem ter se sentido, rapaz, agora eu estou livre para pecar. E quando Daniel viu tudo aquilo, a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, dá uma olhada lá, por favor, leia comigo o versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Leia comigo. Diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, é jovem, é adolescente, mas tem resolução de gente grande. Não vou mais. É só até aqui. Já tiraram da minha terra, não tinha o que fazer. Apagaram o meu nome. Daniel significa Deus é meu juiz. Agora botaram o nome dele de Beltesazar, guardião dos segredos do Deus Bel. Quiseram mudar meu nome. Mudaram tudo que podiam mudar de mim, mas daqui eu não vou ultrapassar. É como se ele tivesse traçado uma linha imaginária do que a palavra de Deus permite e não permite, e ele diz, até aqui eu vou, para lá eu não vou. Resolvido. Ele não estava na dúvida assim, chegou para os amigos e falou, o que vocês acham, hein? E se quiserem matar nós, né? Rapaz, é melhor nós não mexer com isso. Rapaz, mas eu acho que eu vou fazer. O que tu acha? Eu não vou fazer não. Sabe aquele negócio assim? Daniel não tinha essa dúvida. E essa certeza tomou conta dos seus amigos também. E o que eu vou fazer agora? Se o rei vai mandar a gente comer disso, participar disso tudo aqui, o que nós vamos fazer? Ele então chama um homem, chama o chefe dos eunucos e fala, por favor, não deixa eu me misturar com essas coisas aqui não. Ele deu, né? Negativo. Se o rei vê vocês aqui sentar alegrinho como os demais, com as 3 doses de vinho antes da aula, se o rei não perceber que vocês estão participando disso tudo aqui, a minha cabeça que vai. Ele, vamos fazer um teste então. O homem resolvido desafia os outros. Me dê 10 dias. 10 dias eu lhe peço. Me dê só água e legumes para comer. E depois dos 10 dias, veja se o nosso semblante vai estar caído, se a gente vai ficar triste ou não. Se a gente tiver, a gente se rende ao que você está dizendo. Agora, se eu tiver, você me mantém desse jeito. E aí Deus deu graça, porque Deus sempre dá graça a pessoas resolvidas. Agora, aqueles que estão titubeando, não. Agora, aqueles resolvidos em agradar a Deus, em honrar a Deus em seus corações, Deus honra. 10 dias depois, o semblante de Daniel e de seus amigos era muito mais animado do que os dos outros. Aí o chefe dos eunucos disse, pode deixar eles assim mesmo. E eles vingaram aquele dia todo, sem se contaminar com as comidas condenadas, sem se envolver com os entorpecentes babilônicos, puderam se manter resolvidos e mantiveram-se limpos. Meus irmãos, nós precisamos disso. Eu vejo que muita gente hoje só se mantém limpa, só se mantém santa, porque tem um monte de gente olhando. Se não tivesse ninguém olhando, estava tudo caído no pecado. E a grande pergunta é, mas e se souberem, se descobrirem? Daniel é resolvido no seu coração, não quero desagradar o meu Deus. A lei dele é clara para mim, eu não quero desagradá-lo. Ele aprendeu a ser fiel a Deus. E decisões, irmãos, revelam caráter. Preste atenção, você que é calvinista e costuma dizer que você não decide nada. Eu não aceitei, eu não decidi por Jesus, foi Ele que me aceitou para a salvação. É verdade. A calvinista é um cara que vive decidindo, não quero esse caminho, quero glorificar Deus por aqui, não vou por aí.
E se sofrer por sanções por isso, então eu vou sofrer, mas eu não vou abrir mão. É essa atitude que você costuma ter? Se você não tem uma vida irrepreensível, é porque você anda se vendendo com facilidade. Tentaram comprar Daniel, capítulo 5. Depois de um grande elogio, que o rei Belsazar, esse rei miserável, é filho de Nabucodonosor, viu toda a miséria que o pai se meteu, ele não se arrependeu, fez um monte de bobagem, aí Deus condena Belsazar, o reino vai acabar da Babilônia nos dias dele, e Deus mandou uns dedos escreverem na parede, assim, Mene, Mene, Tekel Parsim. O rei ficou ali com medo, as pessoas ficaram todas com medo quando viram aqueles dedos escrevendo na parede. O que significa isso? Ninguém sabia responder. Quando ninguém sabia responder, mandaram chamar Daniel. A mãe dele, a rainha mãe, olha só, dá uma olhada lá no capítulo 5, o que a rainha mãe disse para o seu filho desesperado, o rei Beltesazar. Verso 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha só que interessante. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam nesse Daniel. Rapaz, como eu queria achar um vivente hoje, para você dizer assim, ó, caso difícil, procura o irmãozinho ali que ele resolve. Coisa fácil, procura comigo. Agora, situação difícil, procura aquela irmãzinha ali que ela resolve tudo. Onde é que estão essas pessoas que têm essa fama? Casos difíceis é comigo, que resolve as situações. Aí o rei ouviu isso, então manda chamar esse homem aqui. Quando o rei vai conversar com Daniel, o rei disse assim, versículo 16, eu tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, soluções de casos difíceis. Agora, se pode ler essa escritura e faz-me saber a sua interpretação, você vai ser vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Olha o ímpio querendo comprar Daniel aqui agora. Mas bem que ele podia, se fosse os crentes de hoje em dia, falar, eu vou fazer a obra do Senhor e ainda vou ganhar uns trocados por isso, né? Eu acho que é de Deus essa bênção. Mas Daniel não se vende. Vou te dar um monte de coisa se tu fizer isso aqui. Eu estou à venda? Daniel não se vende. Um homem resolvido em seu coração não se vende. Olha a resposta dele. Versículo 17. Respondeu Daniel na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Fica com esse negócio aí para você, não tem interesse nisso aí não. Mas servir, ele serviu. Foi lá e interpretou, condenou o homem. Naquele dia, a Babilônia caiu. E Dario, o medo persa, começou a reinar sobre toda a Babilônia. Seja fiel, meu irmão. Ainda que ninguém veja, seja encontrado fiel. Seja fiel não porque alguém está te olhando, te cuidando. Seja fiel porque Deus está te vendo. E você quer agradar a Deus e não as pessoas. Não negocie. Decida coisas conforme a lei de Deus. Seja firme, seja perseverante. Não abra mão dos valores cristãos. Vai vir tentação, vai vir adversidade para você, mas fique firme e resoluto. Quer ter uma vida irrepreensível? Tem que ser assim, resoluto em seu coração. Essa é a primeira coisa. Quer ter uma vida irrepreensível? Ore a Deus. Deus, me dê a graça de ter uma vida irrepreensível. E agora você vai dizer, Deus, me faça uma pessoa resoluta. Eu sou uma pessoa tão cheia de dúvida, toda hora eu fico titubeando. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Seja resolvido em seu coração. Amarrado com as coisas de Deus. Pode ter dúvida de time de futebol. Pode ter dúvida quando tiver com o menu na mão.
do que vai almoçar em algum restaurante, pode ter dúvida de qual passeio vou fazer. Agora, em questões de fé, seja resolvido. Ou é sim, sim ou não, não. Não fique titubeando entre dois pensamentos. Não dê margem para o pecado avançar na sua vida. Honre a Deus, seja resolvido em seu coração, e você vai ver Deus transformando você num homem irrepreensível, numa mulher irrepreensível. Segundo, o que nós podemos observar em Daniel que fez dele esse homem irrepreensível? Ele cultivava hábitos fortalecedores. Cultive também hábitos fortalecedores. Primeiro a gente faz os hábitos, depois os hábitos nos fazem. Crie benditos hábitos. Se você cria malditos hábitos, eles te escravizam. Se você cria benditos hábitos, eles te libertam. Cultive hábitos saudáveis. E aqui eu quero destacar 2 do profeta Daniel. E quando eu digo saudável, não é porque ele bebia água e comia só legume não, viu? Ainda mais no Rio Grande do Sul, não é, Cheto? Pode comer um churrasquinho também, fica à vontade. Até carne de porco. Naquela época não podia. Para os judeus não podia, mas nós já vivemos num outro momento. O apóstolo Paulo diz: receber com ação de graças, meu amigo, ó, não tem nada que você rejeita. Mas a maior saúde que você precisa ter é causada pelos hábitos da leitura da palavra e da oração. Isso é uma coisa básica para nós. E eu queria mostrar para vocês aqui, ilustrando isso em alguns momentos na vida do profeta. Vamos falar primeiro da oração. Aqui no capítulo 1, embora não diga oração, mas eu fico imaginando quando ele se viu aquilo ali: oh meu Deus, me dá força, não posso me render a isso. Deus, me dá força, eu vou ter que conversar com o chefe dos eunucos, me dê graça, eu não posso participar disso. Capítulo 2, o rei ficou lá atordoado e disse: vou matar todos os sábios, não prestam para nada, vou matar todo mundo. O que Daniel fez? Por favor, me apresente na presença do rei, deixa eu ir lá conversar com ele. E quando ele chega na presença do rei, ele fala: rei, me dê alguns momentos, eu vou lhe interpretar isso. Não mate todo mundo. O que Daniel saiu correndo para fazer? Chamou seus amigos, seus irmãos de fé. E o que ele foi fazer? Vamos orar e suplicar a graça de Deus, capítulo 2. E eles passaram a orar a Deus. Como é que está a sua vida de oração? O que sustenta um homem em pé, se não for uma vida de devoção? Oração e meditação na palavra. Não tem outro caminho. O que vai dar saúde espiritual para você é isso aqui. Agora, se as tuas orações, aquelas orações enlatadas, aquelas orações que você nem sabe o que está falando, ou que fala logo para ver se acaba, né? Aquelas orações de almoço, todo mundo com fome, e se demorar muito o outro te aperta assim, ó, ligeiro, mano, não é hora não, mas nunca chega a hora de orar mais. Aquela realmente, viu, irmãos? Cuidado quando você estiver almoçando, daqui a pouco a comida quente na mesa ficou fria. Uma baita oração de 15 minutos, capaz, vai orar em outro momento. Mas não deixe de ter o outro momento. Momento de crise, Daniel, gente, vamos orar, vamos pedir a Deus. E o que Deus fez? Atendeu a oração de Daniel. Daniel interpretou o sonho do rei, o rei ficou maravilhado e o fez prosperar. Depois eu falo mais sobre isso. Capítulo 6, nós lemos no início, versículo 10. É um texto emblemático aqui de Daniel. Isso aqui você tem que saber de qual. Vamos lê-lo. Há uma só voz? Daniel 6,10. Está com a sua Bíblia aberta aí? Está ouvindo o sermão em Daniel. Então, Bíblia aberta em Daniel, para lá e para cá o tempo inteiro. Daniel 6,10. Leia comigo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Isso é um hábito. O hábito de Daniel, todos os dias se dobrar, virado para Jerusalém para orar.
Todo dia. Você não precisa ficar virado para lugar nenhum não, viu? Ele virava para Jerusalém, que é onde estava o templo, ainda que queimado, destruído, mas era a cidade dele. Então, eu me lembro que uma vez eu fiz umas orações assim, né? Quando eu estava no seminário, com saudade de minha terra, e eu olhava assim, para que lado que está a Bahia? Minha mãe está para onde? E eu vou orar naquela direção. Ô Senhor, me lembrando da minha família e tal. Mas era só bobagem isso aqui. A parte de virar para um lado assim, lembrar, é só saudade mesmo. Hoje você pode se virar o rosto na beira da sua cama, prostrado no sofá da sua casa. Você pode dobrar o seu joelho aonde você estiver, mas faça isso costumeiramente. O texto diz que era costume de Daniel 3 vezes por dia. Então, meus irmãos, quer ter uma vida irrepreensível? Cultive hábitos fortalecedores, e um deles é a oração. Chega no capítulo 9, o que a gente vê Daniel fazendo? Oração. Então, uma longa oração de confissão, pedindo perdão a Deus. É um homem marcado por oração. Você não vai ficar em pé com uma vida irrepreensível se não cultivar esse hábito. Quem ora está dizendo, Deus, eu dependo de Ti. Quem não ora está dizendo, Deus, eu sei dar meu jeito. E por isso que toda hora quebra a cara. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E a oração é a demonstração disso. Segundo hábito dele, os 2 principais aqui. Você vê, por que ele não quis comer as comidas quando era adolescente lá? Que a lei de Deus proibia. Por que Daniel não aceitou as doações todas que Belsassar ofereceu para ele? Porque a lei de Deus dizia que não era essa forma honesta de conseguir as coisas. Capítulo 6 de Daniel. Por que um monte de gente se levantou para tentar destruir a vida dele? Porque a vida dele era pautada na lei de Deus. Tu chega no capítulo 9, o que você encontra Daniel fazendo? Que depois o leva a orar. Capítulo 9, os versos iniciais diz assim, que ele estava lendo os rolos de Jeremias. Lendo Bíblia. Meus irmãos, não tem como a gente crescer, ser forte, irrepreensível, se a gente não tiver os músculos da fé fortalecidos pela palavra. Inclusive, eu gostaria de já fazer uma aplicação importante aqui para nós. Inclusive, hoje, na caminhada bíblica, é a leitura de Daniel 1, 2 e 3. Amanhã, 4, 5 e 6. E assim vai. O que é a caminhada bíblica, irmãos, para nós? Nós enfatizamos, nós falamos todo ano, vamos fazer a leitura da Bíblia pelo menos uma vez por ano. Basta gastar 15, 20 minutos por dia. Para quê? Para a gente se fortalecer. Por que nasceu a ideia de ter caminhada bíblica? Esse ano é a 10ª. Daqui a uns dias, pode esperar. O resto da minha vida vai ser sempre enfatizando isso. Vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque o povo lê tudo, menos Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Se familiarizar com isso. Criar um hábito. Ao ponto de você não ler e você ficar assim, estou sentindo falta de alguma coisa. Sentindo abstinência. Não preciso ler a Bíblia. Preciso do contato com a Escritura. Meus irmãos, nós precisamos lê-la. Tem gente que começa, quando é no início do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia. Não sei se passa de fevereiro. Começa lá os primeiros dias, aí começa certinho, depois... Tem uns que dizem assim, pastor, eu estou meio atrasado, por isso que eu não estou mais lendo. Isso é desculpa do seu coração. Na caminhada bíblica eu sempre digo, nunca ande com peso nem com dívida. A igreja toda, lendo a Bíblia toda em um ano. Sempre nós vamos ter isso. Inclusive hoje resolvi pregar sobre Daniel, exatamente para lembrar isso aos irmãos. Hoje começa a leitura do livro de Daniel. Eu espero que você, incentivado por Deus, através dessa mensagem, você retome sua caminhada bíblica. Eu esqueci, então retoma hoje. E amanhã prossegue e continua, para a gente chegar no final do ano, no tempo certo. Tem alguns que são mais acelerados, eu sei. Tem uns que lêem a Bíblia em 2 meses. Tem gente que pastor, lê todo dia 6 capítulos. Disciplinado. Mas nem todo mundo é assim. Então eu estou dando assim, para fazer uma caminhada, né? Não é uma maratona, para ver quem chega primeiro. É todo mundo andando devagar para chegar junto no final.
15 minutos por dia. Eu acho que o Daniel devia ler mais que isso. Mas se você não lê nem 15 minutos por dia, só ler Bíblia no dia que vem do culto, meu irmão, esse é um hábito, esse hábito vai estar fraco na sua vida. Então, crie o hábito e o hábito vai te fortalecer. Todos os dias, oração, leitura. Oração, leitura. Acabou de ler, já ora. Oh Deus, me ajuda a praticar isso que eu aprendi. Compartilha com outras pessoas também. Fui edificado com isso. Quem está alimentado tem uma palavra para dizer para o outro. Mas quem nunca lê, está sempre fraco. Então, tome conta disso. Crie hábitos. Quando a gente diz hábitos, tem a ver com horário, tem a ver com disciplina. É igual você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje, domingo? Todo domingo, nesse horário. É um hábito que você já criou. Não abandone esse hábito. Esse hábito também nos fortalece. Todo domingo é dia do Senhor. Durante a semana é mais difícil vir, mas domingo eu não posso faltar. Botar lá, é compromisso, resolução no coração. Vou estar junto servindo ao Senhor com os meus irmãos. Oração e leitura, isso faz toda a diferença na vida de alguém. Bem, já falei de duas coisas aqui, do nosso desafio de ter uma vida irrepreensível. Tomando o exemplo de Daniel, nós percebemos que ele era um homem resolvido em seu coração, então seja resolvido você também em seu coração. Percebemos que ele era um homem que cultivou hábitos fortalecedores, cultive você também hábitos fortalecedores, como a oração e a leitura da palavra, diariamente. Terceiro, ande com amigos que buscam o mesmo alvo. Você quer ter uma vida irrepreensível e anda com gente desmantelada, que não quer saber de ter esse tipo de alvo na vida, você nunca vai crescer. Com quem que Daniel andava? Ele está na Babilônia, mas com quem que ele está andando na Babilônia? O seu grupo de UMP era formado de 4. Primeiro era a UPA, né? Aí ligeirinho foram promovidos o MP 4. Um é o presidente, o outro é o vice, o outro é o secretário e o tesoureiro. Então, só tem aqueles 4. E para onde eles iam? Eles estavam juntos. É para orar? Vamos orar. É para estudar? Vamos estudar. O rei está querendo ver se todo mundo aqui é inteligente, então nós vamos mostrar para ele. Vamos estudar. 10 vezes foram achados mais sábios do que todos os professores e instrutores que tinham lá. A gente percebe esses irmãos andando sempre juntos. Depois que Daniel interpretou o sonho do rei, o rei falou: você é espetacular, viu? Gostei muito de você. Ele disse, está no capítulo 2, versículo 47. Vamos ler ali? Abre aí. Daniel 2, 47 a 49. Depois que Daniel interpretou o sonho do rei, daquela grande estátua que ele tinha visto, olha o que o rei disse a Daniel, versículo 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Se o texto parasse aqui, Daniel ia dizer assim: meus amigos, foi ótimo conviver com vocês até aqui. Meus irmãos, Ananias, tu é o cara. Misael, a gente se vê por aí. Mas ele não faz isso. Ele não cresce sozinho. Fala, esses caras estão comigo sempre. O rei me botou lá em cima agora. Então, como é que diz o verso 49? A pedido do rei constituiu o rei, a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel permaneceu na corte do rei. Daniel está crescendo e fala: ô rei, mas peraí, se o senhor quer me usar nesses lugares aí, meus amigos aqui, eu não sou nada sem eles. Se o senhor vai me promover, bota eles no meio. Ele está andando com gente que tem o mesmo alvo. Aí você fala: pastor, e se esses amigos forem ruins? Então, se for ruim, então não é para você andar. Mas olha o calibre deles. O capítulo 3 de Daniel é uma história que Daniel ninguém sabe onde ele está.
Estava visitando os negócios da província. O rei, depois desse sonho, ele fez uma imagem enorme, tudo indica que era a imagem dele mesmo, e mandou o grupo de louvor fazer uma musiquinha lá na hora e tocar. Na hora que eu tocar, todo mundo tem que se dobrar e adorar a imagem que eu fiz. Todo mundo. O que aconteceu com os amigos de Daniel? O grupo de louvor deu os acordes, grupo de louvor a Baal, não é o nosso não, viu? Era o grupo de louvor que adorava os deuses da Babilônia. Quando eles começaram a tocar, só viu aquele monte de gente, todo mundo se prostrando, e de repente você via 3 na multidão em pé, um olhando para o outro assim. Pensa nos calvinistas brabos. Esses são do mal. Espera aí. Ô rei, está vendo aqui? Quem são aqueles aqui? Estão surdos? Por que eles não se prostram? O rei começou, que história é essa? Manda chamar eles aqui, encosta aqui. Estão pensando que tem um empreguinho porque eu promovi vocês, pode fazer o que quiser? Toca de novo aí para eu ver se eles não vão se dobrar. Você acha que eles vão se dobrar? Olha o calibre dos homens com quem Daniel anda. Olha a resposta deles: rei, o senhor pode fazer com a gente o que quiser, mas fica sabendo só de uma, ó. Nós não vamos adorar teus deuses, e nem a imagem que você fez. Podia dar aquele óculos que fica pulando assim para eles, né? Olha só o que os caras fizeram. Faça com a gente o que quiser, mas nós não vamos fazer isso. O rei se enfureceu, e a lei daqueles dias era: quem não se dobra, fornalha ardente. O rei agora, tão enfurecido, é assim. A resolução daqueles jovens, parecidas com as resoluções de Daniel, eles estão andando juntos, e um ajuda o outro. Era assim, ó: Deus não tem compromisso de nos livrar, nós não vamos adorar essa imagem. Se é para morrer, nós vamos morrer, mas vamos morrer fiéis a Deus. O rei enfurecido mandou esquentar a fornalha mais ainda. A fornalha pegou um fogo tão forte, tão quente, que os homens que jogaram os 3 lá dentro morreram, só de ter encostado perto. Na hora que jogou os 3, brinque comigo, quando eu dou ordem eu quero que obedeça. Daqui a pouco alguém falou: rei, dá uma olhadinha ali na fornalha. Eles começam a olhar assim. Não foram 3 que nós jogamos ali dentro? Por que tem 4? E esse quarto tem o aspecto dos filhos dos deuses. Na hora que eles começam a olhar lá, e eles estão lá, passeando no meio do fogo. O que aconteceu? Deus enviou o seu anjo, o próprio Cristo pré-encarnado, esteve lá com os amigos de Daniel. O texto diz que nem fumaça pegou cheiro neles. Já que fumaça é um negócio, né? Você só chega perto, já fica todo enfumaçado. Nem fumaça, não sapecou um fio de cabelo, nenhum se queimou. Deus, de maneira sobrenatural, preservou. Mas, meus irmãos, o mais bonito dessa história não é o fato de Deus ter dado esse livramento para eles. O mais destacado é que eles ficaram firmes e fiéis, ainda que fosse para morrer. Se for para morrer, a gente morre. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Agora, se Deus não quiser livrar, nós vamos continuar firme aqui, mas nós não vamos adorar a imagem que o Senhor criou. Esse é o nível de pessoas com quem Daniel andava. A minha pergunta para você é: com quem você anda? Quer ter uma vida irrepreensível e anda com gente toda atrapalhada? Tem comunhão com os ímpios? Não é assim que você vai crescer. Não é assim que você vai se santificar. Com isso também eu não estou dizendo que você agora não vai se relacionar com ninguém desse mundo. Jesus Cristo mesmo disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu estou falando de amizade. Tem pessoas que a gente convive até aqui. Colegas de trabalho, colegas de faculdade, vizinhos, familiares até o certo limite. Mas se você vive pela fé, você não se corrompe nos seus valores, nos seus princípios. Você vai procurar andar com gente, os meus amigos mesmos são esses que têm os mesmos ideais, que têm o mesmo alvo. Gente firme, gente que tem lealdade um para com o outro, eles crescem juntos. Você quer ter uma vida irrepreensível?
Comece a andar com outras pessoas que estão procurando a mesma coisa. Procurando andar com gente. Quer ser mais santo? Ande com gente que está querendo ser santo. Ande com gente que tem as mesmas aspirações. Observe como eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você quer ser santo, ande com quem é santo. Mas, pastor, não andar com ninguém. Busque andar com quem também quer ser santo. Pessoas estão perseguindo o mesmo alvo que você. Eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar mais da palavra. Aí você vê os outros, ninguém quer. Aí fala, esse aqui não é meu quadro de amigos principais. Agora, aqueles que querem crescer nisso, opa, vou me aproximar. Gente fiel que está andando junto, que caminha junto, e geralmente Deus bota essas pessoas do nosso lado na igreja. Comece a escolher melhor com quem você anda. Quer crescer? Ande ao lado de pessoas que também querem crescer. Quer ser mais santo? Ande ao lado de pessoas que também querem mais santidade. Essa lição eu aprendi recém-convertido com 17 anos. Quando eu me converti, tudo que eu queria era estar nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. E aí eu tive a triste decepção quando eu vi o grupo da mocidade. E aí terminou o culto de jovens, eles foram tudo para a pracinha da cidade interior, todo mundo vai para a pracinha. E aí quando eu chego lá naquele grupo de jovens, imaginando que eles iam me acolher e falar de Jesus e me dar instruções de como melhorar, eles ficavam só paquerando as gurias e dando fio-fio para elas ali, assoviando e atrás. Eu falei, rapaz, esses caras aqui, eu já estava fazendo isso antes no mundo. Aí eu vim para cá agora, esses caras querem isso, eu falei, mas eu também não quis sair da igreja, nem dizer essa igreja é a igreja de ímpios. Não, eu só falei, não é com esses que eu vou andar. Aí comecei a andar com outras pessoas, para levantar a moral aí do pessoal. Eu comecei a andar com um grupo de louvor, porque o pessoal lá era ponta firme, eles não só reuniam para cantar não, eles reuniam para orar, eles reuniam para ler a Bíblia, e é por isso que eu peguei o meu primeiro cargo na igreja, no grupo de louvor, enrolador de cabo. Eles tocam, enrolam o cabo e guardam depois. Aqueles estavam me trazendo boa influência. E é pro resto da vida você tem que estar fazendo isso. Você vai vendo, não é com esses aqui que eu ando. Vou andar com pessoas que vão ter o mesmo alvo que eu. E o que eu quero? O que você quer? Você vai sair daqui hoje dizendo, Deus, eu quero ter o quê? Uma vida irrepreensível. Deus me dê a graça de ter uma vida irrepreensível. Se outros não estão interessados nisso, então você fala, meu irmão, Deus te abençoe, segue teu rumo, mas eu quero andar com gente que quer isso também. Eu quero andar do lado de gente que quer ser mais santo. Ande com gente crente. Rompa com as pessoas ímpias. Depois evangelize elas, se você tiver muito apreço e consideração. Mas não deixe elas ficarem lhe influenciando, porque senão sua vida irrepreensível, o objetivo de alcançá-la vai por água abaixo. Bem, eu já citei 3 exemplos aqui da vida de Daniel, de coisas que podem nos tornar pessoas irrepreensíveis, conforme o exemplo dele. Não são apenas esses, eu selecionei essas 4 coisas aqui. A primeira, ele era alguém resolvido em seu coração. Então, seja você resolvido em seu coração. Segundo, ele cultivava hábitos fortalecedores, vida de oração e compromisso com a palavra. Cultive isso também. Terceiro, ele andava com amigos que buscavam o mesmo alvo. Peça isso a Deus. Deus, me dê pessoas, me dê amigos que possam me fazer crescer espiritualmente. E por último, faça brilhar a sua luz entre os pagãos para a glória de Deus. Você quer ter uma vida irrepreensível? Faça a sua luz brilhar entre os pagãos para a glória de Deus. Seja crente em todo lugar. Não seja crente só na frente de outras pessoas. Não seja crente só na frente de outros crentes. Deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida, especialmente entre os pagãos, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O que nós mais vemos no livro de Daniel é o testemunho de gente ímpia, dizendo, ele é diferente. E o que estava acontecendo? A luz dele estava brilhando, e as pessoas viam essa luz brilhar.
E Deus é glorificado com isso. Eu quero dar alguns exemplos. O primeiro foi o próprio chefe dos eunucos. Depois que ele faz aquele desafio, o eunuco olha, rapaz, esses meninos são diferentes, viu? Os meninos tudo estão aqui entregue a bebida, comida, só querem as coisas... Esses meninos só querem saber de estudar, ter uma vida limpa, segundo a religião deles. Olha, admirável. Nunca vi em toda a minha vida uns meninos como esse. Capítulo 2. Olha o testemunho que deram. Olha o testemunho que o próprio rei disse. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis, pois pudesse me revelar esse mistério. Teu Deus é o Deus verdadeiro. Imagina, um pagão olhando para você e dizendo, olha, a tua religião é boa. A tua religião é a verdadeira. O Deus que você segue é o verdadeiro. Se você abrir o capítulo 4, você vai ver que Daniel, divinamente inspirado, escreveu o capítulo 4, na verdade, uma transcrição. Ele pegou uma carta de Nabucodonosor e transcreveu ela aqui. Quem fala no capítulo 4 é o rei. Olha como começa o capítulo 4 aí. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. É Nabucodonosor falando. O capítulo 4 é uma carta de Nabucodonosor. E você sabe o que aconteceu com ele, né? Um dia, ele todo cheio de si, disse, esse lugar foi tudo obra da minha mão. Olha o meu império. Foi a última vez que viram ele. Ele teve um sonho. Quem interpreta sonho no reino é Daniel. Daniel interpretou o sonho. Daniel ficou tão sentido com o sonho, porque a interpretação do sonho é, por causa da tua arrogância, tu vai ficar pastando como se fosse um boi. Vai crescer cabelo, pelo sobre você, tuas unhas vão crescer, vai fugir o teu entendimento, você vai ter uma espécie de surto, achando que é um bicho, e vai ficar assim por um tempo, mas depois eu vou fazer voltar o teu entendimento. O sonho dizia isso. Daniel ficou até sentido de dizer para o rei. Fala, Daniel, qual a interpretação do sonho aí que tive? O que foi? Ele, seja contra os teus inimigos o que vai acontecer. Daniel, me conta logo o que foi. E Daniel diz. E aí Daniel ainda apela para ele. Dá cabo aos teus pecados, ó rei. Não continua nessa vida errada. Não vive assim nessa soberba, senão isso vai te custar a vida. O rei não ouviu. E um dia, então, ele estava no seu palácio. Foi a última vez, o relato da história do grande Nabucodonosor, de um dos terraços de sua casa, do seu palácio, olhando e contemplando a cidade. Foi a última vez que o viram. Depois o homem sumiu de cena. O homem é rei, né? Fico pensando as pessoas tentando esconder o rei. Cadê o rei? O rei está lá, vivendo no meio do mato, como se fosse um bicho. Alguns chamam isso de boantropia, ou podia ser um lobisomem. Era alguém achando que queria ser um bicho, e estava se portando como se fosse um bicho. Foi molhado pelo orvalho do céu, lhe cresceram os cabelos como penas da águia, e suas unhas como as aves. Meus irmãos, já pensou que situação terrível? Mas depois de um tempo, voltou o entendimento a Nabucodonosor. Ele mesmo diz isso aqui, viu? Depois vocês vão ler. Isso faz parte da leitura dessa semana. Então não vou ler aqui agora para você ler depois. Mas uma parte, ele diz, mas no fim daqueles dias, versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor é nosso irmão, se converteu. Na glória do céu, quando você começar a andar lá para reconhecer quem são as pessoas, você vai ver uns que foram meio perdidos, mas foram achados. Um deles é Nabucodonosor. Aí você fala, como é que aconteceu isso? O homem foi tão ímpio. Pois é, mas Deus me deu aquela rasteira, me botou lá como bicho, comendo igual
capim, igual boi. E aquilo ali, ó, depois Deus me fez voltar ao entendimento e eu louvo a Ele. Aqui é o testemunho dele, irmãos. Daniel botou o testemunho do rei aqui. E nesse momento a gente vê ele glorificando ao Deus dos céus, o Deus de Daniel. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Daniel botou isso aqui, por quê? Porque é o testemunho dos ímpios se convertendo, ou até dos que não se convertem. Mas essas pessoas estão testemunhando, de fato, Deus é o Deus verdadeiro. Teve contato com Daniel, sabe que o Deus dele é o Deus verdadeiro. O filho de Nabucodonosor, que viu as letrinhas escritas, os nomes escritos ali, ele chega: Daniel, eu ouvi falar que você tem o espírito dos deuses, que em ti se acha luz, inteligência, excelente sabedoria. Olha o testemunho do homem. No desespero eles procuram Deus. Eles procuram, quando está tudo bem, o pessoal esquece de Deus e dos seus profetas, mas na hora do aperto, eles sabem que eles vão correr atrás. No desespero, o rei fala: por favor, me traduz isso aí. E a tradução veio, e o reino foi destruído. Mas o testemunho de Daniel estava lá. Como é que as pessoas olhavam para ele? Esse homem tem o espírito dos deuses santos. A rainha mãe dizia: meu filho, fique tranquilo, na época do teu pai, tinha aqui um homem chamado Daniel, ele tinha o espírito dos deuses. Esse homem era muito sábio, ele pode socorrer. Olha só, os ímpios dando bom testemunho do crente. Meus irmãos, nós precisamos desesperadamente disso hoje, porque eu começo a conversar com muitas pessoas, eu converso com empregadores, e às vezes eles me dizem que os crentes são os que mais dão trabalho. E às vezes eu, bem intencionado, falo: como é que está a minha ovelhinha lá? Está dando bom trabalho lá? Está dando muito trabalho, viu, pastor? Eu falo: meu pai, eu pensei que ia dar um bom testemunho. Como é triste ver muitas vezes aqueles que dizem que professam fé em Deus, mas não têm uma vida irrepreensível. E as pessoas falam mal deles, da sua conduta, do seu modo de viver. Finalizando aqui os exemplos, capítulo 6, Dario, texto que nós começamos. Dario botou Daniel para ser um dos presidentes. Agora ele fala: eu quero esse menino para tomar conta de tudo. Ele é excepcional. Nele há um espírito excelente. Quero que ele governe tudo. Eu não quero sofrer nenhum dano. E eu sei, com ele ali, isso vai acontecer. Já pensou? Já pensou as pessoas dando esse testemunho de você? Naquilo que você faz, no trabalho que você exerce, as pessoas tendo total confiança em você, automaticamente vai vir outros com inveja de você. Pode esperar. Fez bem feito, Deus é glorificado, invejosos ficam assanhados. Sempre. Mas continue buscando isso, porque isso é ideal de Deus. E perseguição, angústia, ódio, essas coisas vão de nos seguir. Jesus Cristo mesmo já disse: me odiaram, vão odiar vocês também. Por quê? Porque Jesus é o perfeito. E nós vamos caminhar procurando ser como Ele. Odiaram a Jesus, vão odiar a gente também. O rei Dario aqui fala: olha, eu preciso desse rapaz, tomar conta de tudo. Então o exemplo de Daniel é de um homem que fazia a sua luz brilhar entre os pagãos. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei ficou desanimado, não quis comer. O pessoal trouxe música para ele, ele falou: não quero ouvir. Vá dormir, rei, não consigo dormir. O melhor homem que eu tenho nessa terra foi jogado na cova dos leões. O homem ficou desesperado, mas no outro dia cedo ele vai com a vozinha trêmula assim: Daniel, dá-se o caso de que o Deus a quem tu continuamente serves pôde te livrar dos leões? Ó rei, vive eternamente. Eu fico imaginando a alegria do rei. Como é? Daniel, você estava... Sim, o Senhor me livrou. E também em ti não houve culpa nenhuma, rei.
O rei, agora enfurecido, olha para aquelas pragas dos miseráveis que o assessoraram mal, com inveja dele, ele fala: pega esses imprestáveis e joga lá agora mesmo. O texto diz que eles nem caíram no fundo da cova. Os leões já rasgaram eles ali mesmo. Joga as mulheres, as crianças, toca tudo deles aí. Foram destruídos naquele momento. E o rei falou: graças a Deus, pelo menos esse está salvo, porque esse aqui vale mais do que todos esses outros. Um homem irrepreensível é coisa rara. O homem irrepreensível, ele faz a sua luz brilhar entre os pagãos e Deus é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. O que foi que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. O que Jesus disse que era para fazer? Brilhe a vossa luz. O que Daniel fazia? Brilhava a luz dele. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Os homens precisam ver a vida de vocês. Vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Quer ter uma vida irrepreensível, meu irmão? Faz tua luz brilhar entre os pagãos, para a glória de Deus. Deixa a luz de Cristo brilhar. Seja crente em todo lugar. Dê bom exemplo. É assim que a gente deve ser. O que as pessoas andam falando de você? Pastor, o povo sempre fala mal de mim. Esquece os fofoqueiros. O que a sociedade anda falando? O que o mundo diz? Na padaria que você vai, como é que as pessoas lhe acham? Aquele sujeito chato que não ri para ninguém? Ou que chama o funcionário pelo nome? Na academia onde você malha? No ambiente de trabalho onde você fica? Seu vizinho de lado? Como é que as pessoas olham para você? Qual é o testemunho dos de fora? Precisamos de gente que faça brilhar a sua luz perante as outras pessoas, e as pessoas então olhem e digam: ali vai um servo de Deus. Eu não sou muito dessa religião não, mas aquele ali, eu não gosto muito desse povo, mas aquele rapaz ali, aquela moça ali, espetaculares, não tenho nada para dizer deles. Ah, meus irmãos, como a gente precisa disso. Hoje nós aprendemos sobre o desafio de ter uma vida irrepreensível, e pegamos o modelo do profeta Daniel, que foi um homem resolvido em seu coração, que cultivava hábitos fortalecedores, andava com gente que queria o mesmo alvo que ele, e era alguém que fazia sua luz brilhar em tudo aquilo que ele fazia, especialmente diante dos ímpios, para a glória de Deus. Você deve fazer isso também. Você não pode encerrar esse momento aqui, a gente não pode encerrar esse momento aqui sem você sair daqui com uma resolução em seu coração. E o pedido a Deus dizendo: Deus, faz de mim um homem irrepreensível. Faz de mim uma mulher irrepreensível. Me dê mais resolução no meu coração, nas tuas coisas. Me ajude, Senhor, para eu não ficar indeciso. Deus, me ajuda a cultivar hábitos fortalecedores, a ter uma vida de oração e de leitura bíblica constante. Que eu não venha abandonar isso, Deus. Deus, me bota uns amigos na minha vida. Me ajuda, bota umas pessoas do meu lado que me fortaleçam. Me ajude a querer andar com gente que quer o mesmo alvo. Deus, eu quero ver a luz de Cristo brilhar nesse mundo de trevas. Que essa seja a sua petição. Eu quero finalizar fazendo ainda algumas aplicações de Cristo que nós temos aqui no livro de Daniel. O capítulo 1 começa já trazendo a aplicação de Cristo direto, porque Daniel capítulo 1 começa dizendo assim, versículo 2: o Senhor entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor. Deus entregou as coisas mais preciosas dele nas mãos de Nabucodonosor. Deus pegou as coisas mais preciosas, o templo, o povo, e disse: Nabucodonosor, para difamar, para vilipendiar, Deus pegou suas coisas preciosas. Bem, aqui já está apontando para Cristo. Porque Deus
Pegou o seu precioso, a coisa mais preciosa, e botou no mundo para quê? Para os homens escarnecerem dele, cuspirem nele, blasfemarem contra ele. E é exatamente Jesus Cristo quem venceu, triunfou e é o nosso Salvador e Senhor. Daniel permaneceu. É interessante você ver que ele começa aqui no Nabucodonosor. Nabucodonosor cai, levanta o filho dele. Daniel continua no seu reino. O Belsazar cai, levanta Dario. Daniel continua no seu reino. Ou seja, Daniel vai continuando. Os reinos vão levantando e caindo. E ele vai continuando, apontando para o reino sempiterno de nosso Senhor Jesus, que nunca vai passar. O reino de Cristo nunca passará. E os filhos da aliança são chamados a permanecerem nessa terra para trazer salvação, para ser instrumentos de Deus para a redenção do seu povo. Mas Cristo é superior a Daniel. A gente olha para Daniel e fala, esse cara era top. Mais do que ele, é o Senhor dele, Jesus Cristo. E é exatamente porque Jesus é superior a Daniel que ele pode nos habilitar a sermos irrepreensíveis. Presta atenção, não só como Daniel. Daniel só conhecia até ali Jeremias, Ezequiel e os profetas do cativeiro. Foi só até isso que ele teve contato com a revelação. Você tem a revelação toda da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Você tem condições de ter uma vida santa e irrepreensível, muito maior do que a de Daniel. Peça a Deus que lhe habilite para você ter um espírito excelente, para você ter uma vida irrepreensível. Por isso que desde o início eu falei, saia daqui orando a Deus, dizendo, Deus, me conceda a graça de ter uma vida irrepreensível. Eu quero ter uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. Eu quero finalizar lendo o que Deus disse para ele, que se encontra nas últimas linhas que Daniel escreveu no seu livro, no capítulo 12. E aqui reflete o que Daniel fez e o que cada um dos crentes, os verdadeiros do Senhor Jesus, que buscam uma vida irrepreensível, também almejam. Leia comigo, 12:3. Leiamos. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus não lhe chamou para você ser uma luz que pisca e fica apagada. Deus não lhe chamou para você viver um cristianismo mulambento, que não dá bom testemunho. Deus não te chamou para ter uma vida de uma espiritualidade que não avança. Deus não te chamou para ser um crente medíocre. Deus te chamou para ser santo e irrepreensível diante dele. E a única resposta digna de tamanha redenção e amor que Deus nos deu só pode ser esse clamor, essa perseguição. Deus, eu quero ter uma vida irrepreensível. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim. Amém.